Cadeias, globos e rondas. Sinarquia, o modelo político ideal. Mental legisla, astral executa, plano físico julga. Está bem claro por que copiamos o acima no abaixo. Está aí os poderes políticos nessa pequena terra, nessa evolução estrita. Poder legislativo, poder executivo e o judiciário, mais próximo do povo, da polis, onde existe política e polícia. O problema de se haver sinarquia é que você tem que entender tudo isso aqui. Isso aqui são todas as vozes da consciência, não só uma voz. De todas as consciências, todas as possibilidades, inteligências e até desinteligências. Dependendo do grau, todas devem ser ouvidas a seu tempo e limite. Por que eu tenho essas duas gravuras aqui? Aqui temos o plano mental, segundo eu mesmo, e o plano astral. Dois planos que eu conheço muito bem, já há alguns anos solares. Por que eu chamo solares? Porque são anos de voltas do Sol, 12 meses. Então, isso já faz 3 décadas, mais ou menos, que eu me lembre. Mas já começou lá com os 3 anos de idade, que quando a gente começa a se entender como pessoa, né? A gente começa a entender que há outras pessoas fora de mim, começam a distinguir o mundo, é quando a nossa visão, né? Aí vai chegar na cadeia. Cadeia nada tem a ver lá com onde bota o criminoso comum e corrente da Terra. Cadeia são universos fechados, circuitos. Então o plano mental é uma cadeia, o astral é outra, o etérico é outra, e a última cadeia, que é bem cadeia, né? Esse exílio, segundo os espíritas, eles não deixam de estar certo a certo ponto, é uma prisão, mas com portas abertas. Se você se diminuir, como no filme Mestre dos Desejos, você passa pelas grades. Só que a forma que o Mestre Desejo faz é do seu jeito. Veja o filme. Percebam. Primeiro, nós temos um poder legislativo universal. Esse mental aqui, à esquerda, com essa sua característica, peculiaridade própria, ele na verdade ele era um mental superior, então ele é meio que acástico. E nós vamos explicar como é que se forma matérias, todo tipo dela. Até inclusive esses planos aqui são matéria, do jeito deles. Mater Reia, matéria real, da rainha mãe natureza. Do mental para baixo, mental racional, que se desdobrou, antes era 6, inclusive vou fazer um parênteses aqui. Em quase todas as línguas, o 6, six, é escrito com S. Olha a serpente, inclusive serpente, serpentus, do latim, serpe, sems. Inclusive, a gente começa como? Com um espermatozoidezinho, mas eu vou chegar lá. Então, por isso que associar os 6 à serpente e nas nossas cabeças maternais, lunares, refletiu como o diabo existe lá fora e eu não tenho culpa de nada, não sei de nada. É o comum, tem que fazer piada, né? Para isso aqui não ficar tão maçante como vocês costumam
costumeiramente a ouvir em escolas de mistérios, né, com normativas, padrões, comportamentos e tradições. Não, aqui com nós não, nós não somos escola. Nós não somos nem templo. Nosso templo é a céu aberto, é a vida. E também não somos teatro, apesar de fazer algumas brincadeiras, porque não estamos encenando. Então isso aqui tudo é uma reportagem que eu estou fazendo. Eu não estou atuando, eu não estou criando nem inventando. Apenas estou passando a mensagem, a informação, como repórter. E é necessário colocar exemplos. Como que se forma tudo para chegarmos a essa realidade nossa aqui última, que a gente pensa que é a realidade de tudo. Tudo está aqui, sente e medite. Se tivesse tudo aqui, não precisava sentar para alguém meditar. Eu não precisava orar para alguma coisa, né, pedindo ou agradecendo. Porque está tudo aqui, é só ficar quieto. Aí seria realmente não a voz do silêncio, seria o silêncio do silêncio, como a pedra. Você ouve a pedra? Não. Nós vamos chegar lá. No plano físico, ele replica algumas coisas do universal. Por exemplo, você começa fisicamente com um. Olha o óvulo, olha o ponto bindu. Como acontece com o óvulo, acontece em você, no seu corpo físico novo que está sendo feito, já foi feito muitos. Você já foi minhoca, cachorro, porco, mulher, homem, criança, velho. Morreu antes, morreu depois, morreu prematuramente, morreu decrépito. Está aqui de novo, experienciando tudo de novo. Por quê? Porque você tem karma. Você não estaria aqui. Você estaria gerenciando karmas alheios, né? Com muita compaixão, certamente, porque sua consciência seria currículo para você não estar aqui. Então, cada plano desse tem um nível de consciência. Isso que você vai para um sonho lúcido, você consegue mexer coisas sem fazer menor esforço físico. Só aqui você precisa fazer esforço. No mental é menos ainda que no astral. E no plano tríplice caixa, que seria a mente divina que se desdobrou dessa aqui à esquerda, que também é espacial, não chega nem a ser espacial, é vacuidade, neutralidade. Se desdobra do 3, temos ali Atman, que ainda está dentro do seio de Zero Astro, que é outra coisa que nós não vamos falar aqui. Zero Astro é esse preto aí, gente, do fundo, de qualquer coisa. Estando no plano físico, ele aparece em todos, né? Ele é o absoluto. Esse aí não é incontestável, incorrigível. Mas essas coisas aqui são modificáveis, mas pelos próprios planos. Você só acrescenta ou subtrai algo do mental, do astral, do etérico e do físico. Por exemplo, o físico você pode destruir ele, você pode bombar ele, você pode comer alface, fazer yoga, você pode tornar a vida dele sofrida, dolorosa, insuportável, infernal. Aqui mesmo. Inferno é aqui mesmo. Porque inferno é o inferior de todos os planos em frequência. É o que vibra mais lentamente, lerdamente, vamos dizer assim, como a pedra. Mas tudo está em potencial em todo lugar. Como é formado esse plano físico? Primeiro temos que começar lá no mental, porque a gente não teria tempo aqui para explicar o que é além mental. O Paranirvana, Parabrahman, seria Deus, o tríplice, Santa Trindade. Então, vejam bem, se eu pegar o vácuo, ó, estou no vácuo, até tem experiências aqui. O vácuo, você comprime ele solta faíscas. No voltar vai aparecer uma partícula. Perceba, aqui, há milhões de anos atrás, não tínhamos elétrons.
Tínhamos o átomo, mas o elétron só vinha até o plano astral, que é o plano da visão, que eu digo para vocês que aqui só entra 3% de visão, por isso que você não vê o astral, não vê nem o etérico, que é físico. Ele é a antessala do físico, muito menos o mental. Por isso que a teosofia, às vezes ela se equivoca, a gnose, a eubiose, dizem que o mental é o, até de forma humorada, é o plano mais sem vergonha. Ou seja, ele é o fracote. Mas por que ele é o fracote? Porque ele é mais sutil. Você, por exemplo, já viu nos meus vídeos a foto do meu aura, uma foto killer. A emanação do corpo mental é mais difícil de ver com olhos físicos, não é porque o físico não está olhando. Se você tiver mano a mano no plano mental, aquele azul mental, né, globo azul da eubiose e tudo mais, que coloca em lugares errados, tá, em pertences materiais, bens, que na verdade era para colocar só nas pessoas, até nem precisa colocar nas pessoas, proteger de quê? Você já tem um globo mental, um globo azul em torno de você, mas você não vê, então você tem que recriar, né, reconfirmar, é que nem lá na igreja. Na igreja você era batizado e tinha que reafirmar com a crisma. O que é isso? Né? Mas tudo bem, estão repetindo tudo de novo. Coloque globo azul sobre você, para você, né, se iluminar, atrair bons fluidos, boas vibrações, você se tornar um mentalista. Você já é. Você já tem isso. E você paga para ouvir isso. E para fazer isso. Precisa fazer. Eu preciso colocar um dedo na minha mão se eu já tenho 5. Eu só vou ter 6 dedos na sexta raça. Esses de 4 dedos, sabe por que eles têm 4 dedos? Daí entra o esforço. Porque eles não precisam do dedo polegar. Então vem 4 dedinhos, você se assusta se você vê. Porque o trabalho deles é mental, por isso que eles não têm um dedo complementar de esforço, mas tem uma cabeça que não é que nem a nossa de osso. É uma cabeça com bastante espaço, porque há muita informação, apesar de inocentes, eles não conseguem assimilar. Por isso que eles ainda apostam numa criação melhor que eles, por isso que eles nos criaram, os Kumaras. Perceba, os mortais são mortais também, porque mesmo eles sendo mais sutis que nós, um tipo de carne, até eu vou falar da carne, eles têm ainda dificuldade. Porque eles também são criatura, eles não são criadores primordiais. São criaturas com outorgue dado pelo criador primordial, Gadu, para criar alguma coisa. É como vamos dizer, uma empresa, uma startup, né? Contrata pessoas aí, venham com invenções, venham com ideias. O mental fez isso, né? Criou, por isso que esses seres, na verdade, vêm do plano mental, quinta dimensão. Por isso que você não vai ver eles aí tomando cerveja, comendo churrasco, batendo uma bolinha com as crianças no fim de semana. Não vai. Mas alguns animais percebem eles, alguns seres humanos também. Mas eles não são daqui, dessa graduação. Eles podem estar aqui dentro do meu quarto, no seu quarto, aí onde você está me ouvindo, e eles não estar ali. Olha que paradoxo. Isso vai dar um nó na sua cabeça. Eles estão ali, mas não estão ali. Aonde? Eles não estão na sua frequência. É como os irmãos esses que vamos comemorar agora, dia 2, daqui 2 dias, a sua estadia onde eles estão com as sobras de sua vida passada, que já é passada. Essa vida aqui. Eles podem estar do seu lado, falando, lhe vendo, porque nessas dimensões, o que é, por exemplo, uma quarta dimensão? É o tempo. Então, eles estão no tempo.
só revivendo, revivendo, revivendo. Só que como eles estão numa graduação acima, eles são como um satélite, como um drone, como um avião. Vê você lá de cima, né, o helicóptero do policial, você está fugindo e acha que está escondido debaixo das árvores. Não, eles estão lhe vendo. Inclusive tem uma curiosidade gnóstica que o mestre, o regente lá, uma certa vez, né, e eu tive o prazer também de seguir uma prática dessa e deu certo exatamente como ele descreveu, foi se desdobrar, saiu espaço afora, foi até o Sol, não se queimou, porque corpo astral é astral, e o Sol é um astro, então estão na mesma turma, na mesma classe de graduação de matéria daquele plano, e ele entrou, ele viu que tem sim terra sólida, áreas até com geleiras, e que o povo de lá só é mais elevado que nós, porque eles estão num coração do sistema solar, e eles têm uma espécie de telescópio que consegue enxergar, inclusive, a vida íntima dos terrestres, porque nós somos produto deles. É como o pai olhando os filhos, monitorando hoje por câmeras. Antigamente era pelo buraco da fechadura, se via muita coisa. Diz que eles só viram os olhos quando, por exemplo, você está em atos obscenos. Quando você está matando, degolando, que nem lá na guerra, uma das guerras mais cruéis, ainda conseguiu superar a Ucrânia, só não batendo a Segunda Guerra, né, Mundial, de trucidar mulher, despila, quebrar pernas, decapitar crianças e mostrar, né, via mundial, para não dizer nacional, né, uma barbárie assim. Eu não fico nem chocado, porque isso aí é típico mesmo de uma experiência que não deu certo, é um Frankenstein. Nós somos Frankensteins desses seres aqui à esquerda, por exemplo, que eu vou afirmar aqui que ele mora no astral. Ele é o regente do astral, Gabriel. E ele aparece, né, no astral superior, o astral cósmico, esse que quase ninguém acessa. E o astral superior, gente, é inferior a esse mental à esquerda. Que vemos ali os pensamentos, ó, pesando e medindo, são como asteroides, né, objetos siderais gravitando, ou pode ser também satélites naturais, luas, gravitando em torno de você, esse globo azul. E o que, que é isso aqui? Ponto bindu. Sua consciência está dentro da sua mente presa. Quando você se expande, esse solzinho interior da mente atravessa a película mental e deixa de ver o espelhamento côncavo de seus próprios pensamentos, do seu eu pessoal, sua personalidade egóica, ego, fantasma da verdade. Aí ele começa a acessar lá fora. Foi assim que eu consegui, dentro da minha cozinha, ver o que são pensamentos. Dentro da minha cozinha se abriu o plano mental cósmico, apesar de inferior porque é racional. Dentro da minha cozinha. Desaparece qualquer possibilidade de matéria. No mesmo lugar, convive ou coabita milhões de possibilidades. Da mesma forma que a ponta da unha do pé pode ter todo um universo. Mesmo no plano físico, você vai encontrar célula cartilaginosa, você vai encontrar gordura, você vai encontrar molécula, você vai encontrar átomos e elétrons. E como eu falei, os elétrons não tinham entrado aqui ainda, tanto é que ainda não estão em toda parte. Por exemplo, se você tivesse elétrons na Terra, no elemento terra da Terra, essa parte mineral, você morreria eletrocutado ao colocar os pés no chão. O que acontece? Os elétrons, por respeito ao livre-arbítrio, respeito à criatura, ao teste, para não estragar o trabalho, eles estão em mais quantidade atômica no centro da Terra. E como se formou essa Terra, ora bolas? Vamos começar de cima para baixo.
De novo, vacuidade, espreme, pum, solta uma partícula. Ó, Igninator e Renovator íntegro. O fogo está em tudo. Vocês vão ver. Quando, pum, espreme a vacuidade, porque o universo ele trabalha com retração e expansão. Primeiro ele estava retraído, expande, comprime de novo. Puf! É como, por exemplo, você pegar um pneu, né? E o choca contra um buraco, pum! Você imagina sair faísca disso. E o que acontece se eu pegar seu braço agora e apertar demais? Por isso que eu digo assim, cuidado com ajuda, nem sempre, porque ao você erguer o braço daquele que cai, você machuca o braço que você ajudou. Se eu apertar muito seu braço, eu crio bolha. Em exemplos quase patéticos, eu consigo mostrar para você como o universo se forma. Vocês percebem como é que tudo acontece? Vejam, se eu apertar seu braço, eu crio. Se eu aplicar fogo também. Se eu comprimir, se eu pudesse comprimir uma partícula de areia, dela surgiria uma pérola. A ostra sabe muito bem como fazer. Se eu comprimo, mas de forma de todos os ângulos, um pedacinho de carvão, com extrema pressão e que não escape nada, eu transformo aquilo em diamante. Um carvão inutilizado, já queimado, pode se tornar diamante. Então a gente já entende isso, isso é alquimia. Então como se forma os universos? Da mesma forma, porque o universo, isso aqui que está acontecendo aqui, é a forma que o universo sabe fazer as coisas, não somos nós. Aqui é um plano à parte. Não, as coisas estão acontecendo replicadas. Na natureza nada se cria, tudo se replica, tudo se copia quando se trata da criatura. Em universos estritos, se não restritos, que às vezes nem se envolve como onda em outros planos. Então, o que é o campo quântico? Esse da constelação, esse da ciência, né, da física quântica, tudo. Esse é o cenário onde tudo isso acontece. Daí pega o elétron, ele entra aqui porque isso aqui estava estático. Desacelerou demais o primeiro momento. E agora temos elétrons aqui para poder enxergar as coisas com essa 3% de visão astral que vaza pelas frestas do próprio corpo desde lá do astral, que é fogo astral. Fogo astral ou luz astral é o que anima o corpo. A luz astral é o que faz a eletricidade existir. Nós vivemos o astral aqui, mesmo estando no físico. Mas não é o astral astral, o astral cósmico, que só se acessa com a roupagem certa. O mental é a mesma coisa. Aqui a gente pensa, aqui a gente sente e age. Mas na verdade, nós estamos replicando ecos. Porque a gente não vê o pensamento. Por isso que você não sabe a intenção daquele mal intencionado na parada de ônibus, que chega na vidraça do seu carro, que está caminhando pela rua observando a sua casa. Aquele homem olhando para aquela mulher, será que ele está olhando porque ele quer uma informação? Ou ele é um abusador? A gente não sabe, porque o corpo físico ele oculta. Aí vamos entrar no zodíaco de novo, o signo da Terra oculta. Não estou dizendo necessariamente que ele mente, mas ele tem mais tendência a mistério, a padrões, rotina.
né, comportamento mais reservado, conservador. A água é puro lamento, a água molha tudo. O fogo esquenta tudo, não quer saber se você gosta de verão. O ar levanta tudo para cima. E o Akasha compenetra tudo. Não interessa se você acredita em Deus, se você é ateu, e quando morrer você vai me dizer, meu Deus, daí o Akasha vale. Né? Meu Deus, me dê mais um dia de vida. E o cristão, né, que ele reza porque existe o Akasha, é uma lembrança, né, uma ânsia. Tem também aquele que medita, cada um na sua crença, mas ele não entende o Akasha, né? Ele só entende o Akasha quando ele vai para a caixa, quando ele entra na Terra. Até colocam 10 não, 7 palmos, porque como simbolismo para atingir o rei do mundo, porque antes Melquisedeque era mencionado na Bíblia, depois isso foi esquecido, foi ficando desusado, saiu de moda e hoje é Jesus lá no céu, que eles olham para cima, como se o para cima no universo não fosse para todos os lados. Então, como se forma o primeiro elemento, aqui ligado a esse mental? O primeiro elemento é compressão de Akasha. No espremer o vazio, o que acontece? Hálito divino. Isso que religião fala, né, principalmente os cristãos, Deus colocou o seu hálito divino sobre a terra e nasceu o homem. Vai chegar lá. Não foi assim, um bafinho, pum, surgiu o homem. Não, isso aí leva milhões e milhões de anos que você não consegue nem mensurar. Porque eternidade também é medida de tempo. Então, ao comprimir, primeiro expande a caixa. Ó, eu quero criar. Isso que Deus, ele precisa da gente. Ele quer ver a sua obra acontecendo para ele mesmo aprender com ele fazendo. Sabe aquilo de que a fome faz o cozinheiro? E também coisas que eu já ouvi, inclusive no meu último emprego, você aprende fazendo. Eu já sabia fazer, não, eu já sei, mas faça. E faça melhor ou faça diferente. Você aprende uma nova forma de fazer. Você fica cada vez mais aperfeiçoado, sofisticado naquilo que você já é. Esse é Deus. Por isso que nós somos imagem e semelhança, não apenas na nossa mecânica orgânica. Nós somos imagem e semelhança com o nosso ímpeto. Então você pega, expande a caixa de um ponto, né, o pleroma de Freud, tem também o... Deixa eu ver se eu vou me lembrar agora. Singularidade, isso, de Einstein. Depois temos o Mavantara, temos o átomo uníssono, tudo do hinduísmo, que depois virou teosofismo, eubioticismo, gnosticismo, maçonarirismo, espiritismo agora, que está entendendo, porque eles confundiam o espírito com a alma, mas tem aí médicos, né, falando, inclusive, da pineal, tudo mais. E é incrível, né, que nós temos um ato primordial, vamos dizer, unitário no corpo físico, e a gente começa assim também. Tanto a cosmogênese como a antropogênese, elas se repetem. Agora, para não desvirtuar, vamos... Como é que é criado o fogo? Espreme o ar. Vejam, antes era tríplice a caixa, Atman, Bud, Manas. Eles se espremem, pum, sai ar. Né? Pum, sai ar, vocês, né, devem entender, acontece conosco também, no baixo ventre. E depois, o que acontece?
O fogo que já existia muito antes, não sei onde é que ele estava, ainda vou descobrir, talvez seja o próprio zero astro, o absoluto, ele entra nessa brincadeira e esquenta esse ar. No esquentar esse ar, ele ferve esse ar. O que acontece? Ele evapora. E no evaporar, isso se torna substância aquosa. É criado a água. De que estamos falando? Quando eu falo de ar, foi criado o plano mental, o plano da audição. Primeiro ouvimos. Na verdade, antes, primeiro éramos na mente divina, que éramos nós. Só que a gente foi, se afastando da fonte, começa a virar criatura. Começa a cair os pedaços, células de Deus, por aí. É que nem nós. Largamos nossas mortalidades, os outros passam por cima e ninguém nem vê. Você nunca está limpo, você está sempre com célula dos outros grudado, que é você lá fora. Nas células mortas. Ao espremer a caixa, pum, sai o ar, aí esse fogo se intromete, igninator, renovator íntegra, ele está em toda parte, pum, né, elétrons. Eletrifica aquilo ali, soa água. Então, plano da vacuidade, o Akasha, tríplice Akasha, que é o cielo, céus, os brilhantes, só tinha luz ou só escuridão, tanto faz. Tudo é a mesma coisa, porque escuridão cega e muita luz também. Estamos aqui evoluindo para equilibrar isso. Plano do ar, esse aqui da esquerda. Plano do fogo, o aqui da direita. O que acontece? O astral, ele é o executivo. O mental já começa, é um legislativo. É um poder temporal. Não é o poder absoluto. Mas ele é o legislativo. Ele pensa. Por isso que Hermes Trismegisto no Egito, há 3.000 anos e alguma coisa, logo veio nele, né? Dentro de uma pirâmide, recebeu essa informação, até mesmo pela mecânica daquela pirâmide. E o que acontece? Ele pensa, tudo é mental a partir do mental para baixo. É como do topo da nossa atmosfera para baixo, é ar, fogo, calor do sol, é a água sob a terra e a terra abaixo. Depois replica tudo de novo dentro da terra. Só que daí termina lá no fogo da terra. E esse fogo dá pressão que dá ar, pum. Temos aí a lava nesse coração da terra. A lava no ser humano é o sangue criado no coração. E o ponto bindu. O ponto bindu da Terra está o rei do mundo. É um átomozinho em sono paranixipânico. Ele está sonhando com você. Ele está ainda mirabolando o que vai fazer com você dentro desse sonho. Mas é difícil falar de sonho paranixipânico. Algumas escolas até nem gostam. Não gostam nem de falar de chakra sexual e mudam para o esplênico, que é um chakra de imunidade. Então você não. Jamais nessas escolas você trabalha a sexualidade. Você continua ainda com desejos, né? E vai pro roncador, e vai pro obelisco, e vai tudo mais. E acontece também com outras escolas, né? Que você vira uma bomba, retenha. Eu não sei por que bolas o criador então fez algo que possa desreter, né? Que há a possibilidade. Então quer dizer, então não existe livre-arbítrio, por isso que eu digo. Aqui para te despertar não existe livre-arbítrio. Você tem que seguir, né, uma, uma retórica, que é as leis naturais, as leis da natureza, senão não dá certo. E reter não dá certo. E fazer e desperdiçar também não dá certo. Eu estou falando de sêmen, de sangue, de suor. Não pode nem ficar muito parado, nem trabalhar demais. Você tem que ter descanso seguido de trabalho, trabalho seguido de descanso. E os universos fazem isso também, só que eles fazem pontualmente, eles são organizados. Só que o caos somos nós. Então, o que acontece? Esse astral que é fogo, gente, se vocês vissem o que é o astral cósmico,
Ele é maravilhoso. E olha que ele é inferior ao mental. Por isso que eu coloquei essas duas pinturas que eu mesmo fiz. Peço perdão, são pueris. Não sou um artista pictórico, não sou profissional, sou bem amador, né? Então, mas ficou uma representação muito próxima do que eu vi, porque não são planos com a consistência do plano físico, né? Que eu tenho que fazer um rosto humano como um humano físico. Não é, porque não são, eles são meio pintura mesmo. Eles são meio tinta. Esses planos eles são ideoplásticos. E você só consegue pintar o que quer, fazer o que quiser se a tinta estiver fresca. Você não consegue com solidez fazer muita coisa. A gente vê isso no plano físico. A gente adoece, a gente se fere, a gente se desgasta. Vamos dizer, a reação do meio. Há um atrito. Então a gente não consegue fazer muita coisa aqui no plano físico. E é por isso que esses planos físicos sempre tentam acabar com ele. Já foi na Lemúria com afundamento. Um quê? Afundamento com lavas. Os vulcões ficaram doidos. O coração da Terra está, né, produzindo, como se diz, sangue a fogo. Depois acontece com a água. Agora estamos esperando o ar. E vejam o que o ar está fazendo. A gente vê aí o que acontece, por exemplo, nas Américas lá, porque eles têm muito karma, né? Os furacões acabam, não adianta, você tem dinheiro, tem bunker. E o que dizer então do medo agora de uma terceira guerra, bomba atômica? E a bomba atômica é um ótimo exemplo para nós colocarmos aqui de como se forma a coisa. Imagina a onda eletromagnética do ponto de fusão. Pum! Vai até lá e depois se retrai. Contorce tudo, cristaliza coisas. É assim que os universos estão sendo criados até chegar a essa realidade aqui, que não é verdade, mas é uma realidade, em que a última coisa, por exemplo, a água é tão comprimida que ela solidifica. Me lembro na pandemia que tinha o Dr. Cash, acredito que ele era turco, que ele nos mostrou como é que tu faz terra a partir da água. E era uma água até especial, que ele dizia que melhoraria esse corpo físico para não ser debilitada pela doença. É como se tu bloqueasse, como se tu pegasse os poros da matéria e fechasse para a realidade pudesse andar por aí, que era a água eletrificada dele, a água magnetizada. Ele colocava fios, né? Colocava fios dentro da água e a água se tornava uma plasma, como a nossa carne. O que é a nossa carne? É terra, água. Por isso que é durinha e ao mesmo tempo molinha. Veja, plano físico, plano etérico. Esse corpo aqui é físico etérico, etéreo-físico. Por isso que a gente dá tanto valor e agora vamos rezar para os mortos, porque a gente sente que há algo mais mesmo no físico. E a gente não vê isso. Mas rezamos, meditamos, tudo mais. A gente não vê que há frestas entre é a comunicação de cima para baixo, do que é mais sutil. Só que a gente não ouve por exatamente ser mais sutil. Então o tom é mais suave, é mais baixo. E a gente está acostumado com o ruído, não com voz da consciência, a voz do silêncio, como tinha uma música muito bela, inclusive. Uma banda de rock aí andou fazendo cover, que eu acredito que é. Não vou lembrar agora o nome da banda, também que você não vai ouvir, você medita, você ouve New Age. Então, por que que no astral você vê formas? Emotion. Por que que te colocou emoção lá? Não é emoção, era emulsão. A primeira ação, a pré-ação, ou premiação do universo. Era o presente momento. A gente só conhecia a fisicalidade do astral até a Lemúria. Foi dada a mente
pega e faz todo esse processo de chegar na cristalização da água, que é terra. Por isso que você vai ver no zodíaco terra e ar, nativos de terra e ar, são complementares. E como aconteceu lá, ó, plano mental gerou o plano astral, quando o fogo que já existia, por isso que o astral é muitíssimo importante, o fogo que já existia aqueceu esse ar e disso se desdobrou o plano astral. O plano astral, que é fogo, o que é que acontece? Começou a suar, começou a evaporar, pingou água no universo, começou a gerar água por frestas atômicas. Surgiu outro plano, o etérico, esse dos elementais da natureza. Depois, terra. E no que está relacionado isso? No corpo humano e na natureza. O ar, vamos relacionar ao homem, mas não esse homem de hoje. O homem ar, o Adam Kadmon. Aquele que não dá para ver, que você não vê, você está aqui nesse sistema, né? E ele é o próprio Rafael. Só que eles participam, a irmandade deles, a comunidade monádica deles participa. Aí temos como chakra cardíaco do Gabriel a nossa lua. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, pegar e ultrajar a lua. Ela tem a sua importância maternal, é o próprio vibute do sistema solar. É aquele chakra que vai nascendo. Tanto é que o Gabriel está ligado aos nascimentos, da lua também. Gabriel que anunciou a Maria, vocês estão vendo, estão encaixando as coisas. Aí, gente, a religião está sendo explicada a você para você realmente se religar. Como? Com compreensão. Só compreensão. Lhe apertar, se tornar pequenininho, você vai entender o conjunto, o tudo. E por que esses anjos têm forma com asas só no plano astral e cósmico? No inferior, nós vamos ter muitas vezes configurações, arquétipos animais no nosso corpo astral quando ele está doente. Tanto é que quando a gente está doente, a gente fica como um cão sarnento. Porque ali é o plano que criou o arquétipo animal. O plano mental criou o arquétipo do homem cósmico. O plano etérico que vem depois, esse das águas, criou o vegetal. E o último criou o mineral. Mas o mineral já tinha em síntese lá numa caixa. Tanto é que você parte uma pedra, você vai ver figuras abstratas. Então, enquanto de lá para cá estava vindo outro exército daqui para lá, se formando tudo ao mesmo momento. Da mesma forma como uma bomba atômica que eu citei. Pum! Ela cria a onda, aquele vento, e tudo treme lá também. Vai reagindo de lá para cá. É como um tremor, por exemplo, na Argentina eu posso sentir no Rio Grande do Sul. E eu não estou envolvido com aquilo lá. Está me afetando também. Eu participo. Então tudo está participando junto. Por isso que quando existe um karma coletivo, como pandemia, todos estão, né? Não interessa, não dá dinheiro, nem classe social, nem capacidade mental, intelectual que impeça. Agora, o individual você pode trabalhar sozinho. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E nesse mental, olha aqui, tem essas estrias. Essas estrias que criaram, não é de velhice, não é de caminhar demais, essas estrias que vibraram e criaram esse plano aqui com corpos assim. Porque o anjo, vejam bem, o anjo no plano mental é assim, como você. O anjo das suas crenças no plano astral é assim. Aqui configura o animal. Aqui configura o homem. Man, a mente. Vocês perceberam? Só que astros, vejam, quem desenha as formas vai ser o astral.
Então agradeça o plano astral, que é o plano da visão, para que tenha formas para você contemplar. Senão seria um monoteísmo só. Não monoteísmo, que também acontece, mas um monoteísmo, de tudo ser monótono. O que seria? Imagina estar sempre consciente e não aprender mais do que, né, não duvidar. Será que eu sou totalitariamente consciente? Ou devo ser mais ainda? Qual é a novidade? Qual é o porvir? Imagina você não ter esperanças de novos dias, novas noites, novos aprendizados, e você cada vez se tornar mais com ânimo de continuar. Paz reverencial a todos.